Boa noite, meus irmãos e irmãs, graças a Deus, mais um dia de vida que o Senhor nos concede para estudar mais sobre a sua palavra. Hoje que eu me refiro, dia 30 de novembro de 2022, até aqui o Senhor tem nos ajudado nos estudos das Escrituras Sagradas. Até hoje nós temos estudado sobre alguns aspectos do fim dos tempos, mas hoje vamos iniciar um outro tipo de estudo dentro ainda desta temática maior, final dos tempos, mas vamos nos ater mais ao livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse possui muitos comentários e cada comentário adota uma determinada interpretação do livro do Apocalipse. Então nós podemos encontrar várias linhas de interpretação do livro de Apocalipse que ora podem se apresentar de maneira clara, outras vezes não. Vou dar um exemplo aqui. Existem as três linhas clássicas de interpretação do livro do Apocalipse, que é do amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo, que vai dar o tom da interpretação. Existe também a ideia de preterismo, que isso também é adotado sobre o livro de Apocalipse. Essas linhas nós veremos com o tempo, mas o estudo de quarta-feira nós vamos nos deter, nosso trabalho aqui, em descrever como o texto se apresenta na sua estrutura de maneira natural, né? Vamos estudar o livro de Apocalipse segundo a sua própria estrutura do texto. Eu acho que isso é mais seguro para nós, porque nós vamos poder nos debruçar nas interpretações possíveis. Então eu não estou aqui adotando nenhuma linha de interpretação abertamente, e quando eu for apresentar alguma, eu vou me reportar a ela, vou dizer: esta linha parece ser interessante, mais coerente, esta linha parece não ser mais interessante, mais coerente. Então nós vamos deixar que o texto se auto-interprete, que o texto surja e dele possa se interpretar. Esta é a ideia do nosso estudo. Essa abordagem visa o cuidado, né? Não são poucos aquelas pessoas que simplesmente leem o livro de Apocalipse e fazem interpretações várias. Eu mesmo conheço inúmeras interpretações sobre o livro de Apocalipse. As pessoas leem e se dão o alto direito de interpretar segundo leis que nem mesmo elas conhecem. Aí cria várias linhas e linhas e linhas. Não, nós vamos procurar remar por outras águas. Vamos deixar do texto apresentar a própria significação a partir do livro. Então nós vamos adotar esse tipo de método. Como no livro de Apocalipse nós vamos encontrar várias figuras, e nós vamos tomar cuidado sempre que elas aparecerem para tentar extrair delas sua própria significação, vamos procurar trabalhar da seguinte maneira: sempre observar o que o próprio autor do livro, o próprio narrador do livro de Apocalipse tem para nos dizer sobre a determinada figura. Caso seja uma figura em que exista uma consolidação razoável de que ela aparece nas outras partes das Escrituras e seu significado está bastante claro, aí nós vamos adotar. Então basicamente é isso. Os textos mais difíceis com certeza vão ser primeiro estudados a partir do próprio texto, do texto que se auto-interpreta, e aí vamos expandindo para uma interpretação mais canônica, caso nós não encontramos no texto algumas respostas, e vamos levantar hipóteses de interpretação, porque acho que isso é uma maneira mais justa de interpretar o texto de Apocalipse. Bom, o livro de Apocalipse ele tem várias partes, vários tipos de seções. E eu não estou aqui me referindo a método já de enquadramento antes do texto, não é isso. O texto ele vai manifestar de uma forma muito natural as suas próprias divisões. Então nós vamos ver, por exemplo, uma primeira seção e a segunda seção hoje. A primeira seção, que estamos chamando de primeira parte, é a apresentação, porque é nela que ocorre a apresentação, como eu vou demonstrar aqui. Então, no primeiro versículo, nós encontramos já algumas apresentações. A primeira seção, antes de continuar, eu preciso registrar isso. Entendemos desse texto que vai do capítulo 1, verso 1
a 3. E o próprio texto vai demonstrar isso. Então, vamos pegar o versículo 1 para identificar como ele se auto-apresenta. Diz assim o versículo 1, Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Então aqui existem inúmeros elementos de apresentação. O primeiro deles é o nome do livro. Por que Apocalipse? Porque o nome do livro significa revelação. Apocalipse é uma palavra transliterada do grego apocalipsis e significa revelação. Então não há muita novidade aqui. Precisamos tomar cuidado, não é o fato de eu chamar o livro de revelação que vai dar um tom maior. Eu sei que existe uma seita herética, né, que usa essa expressão: olha, este está no livro da revelação, como isso desse mais autoridade ao livro só porque tem outro nome. Então, nós convencionamos na língua portuguesa a utilizar o termo transliterado, e até então nenhum problema quanto a isso. Nós estamos usando uma transliteração. O que é a transliteração? É quando eu pego uma palavra da sua língua mãe, da sua língua materna, da sua língua original, e trago para uma sonoridade, uma grafia mais próximo do que seria na sua origem. Então, Apocalipse acontece isso. Acontece isso também com a palavra Hades, como vimos em algumas quartas-feiras passadas. É uma palavra transliterada. Existem vantagens e desvantagens enquanto a isso. Mas aqui o texto não traz grandes repercussões, porque a palavra revelação dá o nome do livro, Apocalipse, que é igual, revelação igual Apocalipse. Segunda informação nesse primeiro versículo: o propósito do livro já é dado de cara. Isto não é comum, isso é meio que fora da regra, né? Por vezes nós temos que ler o livro todo para entender qual é o propósito do livro. Não, nesse caso não. O livro, no primeiro versículo, já afirma qual é o seu propósito. Esse livro foi escrito com o seguinte objetivo: para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eu pediria um pouquinho d'água, tá? O tempo está muito seco. Então, nesse texto, já identificamos que o objetivo do narrador é mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, o propósito do livro é um propósito preditivo. Gente, eu só quero avisá-los que eu me vacinei, tá? É que eu engasguei aqui. Então, vocês se me ouvem, perdoem. Voltando então. O objetivo do livro, então, ele é preditivo. É uma advertência. E não é uma advertência a todos. Obrigado, vou tomar água. Então, o livro, ele tem esse tom preditivo. Ele foi dado como um alerta para os servos de Cristo, coisas que devem acontecer. Terceira informação: o autor do livro, ele logo se apresenta. O nome dele é João. O autor do livro, o narrador, intitula-se simplesmente de João. Então, até aqui, note que já o versículo 1 nos deu muitas informações úteis. Primeiro, o autor apresenta-se como um profeta. Isso, no período do primeiro século, não era na era dos apóstolos, não era incomum, né? Os profetas possuíam um papel de, por meio das revelações que recebiam, edificar as igrejas. Então, em Efésios, em seu capítulo 2, verso 20, por exemplo, registra-se: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, o entendimento desse texto é que o autor se coloca como um profeta. Ele inclusive será no próprio livro tratado como um profeta. Nós veremos que alguns
que um anjo, inclusive, vai chamá-lo de profeta também. Então a palavra profeta está sendo utilizada como um tipo de título, um tipo de ofício reconhecível na pessoa de João, pelas próprias figuras que vão com ele contrastar, contracenar nas suas várias cenas. A segunda consideração era do ofício de profeta apresentar a revelação. Agora você percebe que o texto ele tem um pouco mais de clareza. A ideia de ser revelação é porque o autor se coloca como um profeta. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 30, a palavra revelação ela é utilizada como sinônimo de profecia. Diz assim: se porém vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem a ser consolados. Então, o apóstolo Paulo, ele usa a palavra revelação, Apocalipse, como um sinônimo de profecia. Isto não é incidental, não é acidental, não é algo alheio, aleatório. Há uma clareza aqui que a palavra revelação também é profecia. O autor é tratado como profeta. Terceira consideração: o autor é entendido também como sendo o apóstolo João. A maior parte da cristandade no decorrer do século II, século III, dão como certo a autoria deste livro pelo apóstolo João. E não é incomum um apóstolo ser também chamado profeta. Nós vemos que o apóstolo Paulo, antes de mudar seu nome para Paulo, ainda chamando-se Saulo, tinha esse mesmo título. Lá em Atos 13, verso 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e Saulo. Saulo também ele era profeta e ao mesmo tempo ele era apóstolo. Então não há nenhuma contrariedade, nenhuma divergência. O título de apóstolo não exclui ter o título de profeta, ele era reconhecido como ambos. Então essas considerações são importantes para nós. Agora vamos ver a segunda sessão. Então nós vimos aqui a primeira sessão da apresentação. Veremos agora a segunda sessão. Esta é um pouco maior. Ela vai do versículo 4 do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 22. Primeiramente, antes de continuarmos, eu quero destacar que o narrador João informa que a sua mensagem foi recebida enquanto ele estava no exílio. Em Apocalipse 1:9 diz assim: e eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João coloca-se na posição de um mártir. A palavra mártir significa testemunha, mas para nós tem um sentido de testemunha que sofre. Isto é, uma testemunha que sofre por causa da sua fé cristã. A autoridade da escrita da sua carta, segundo o próprio narrador, tem como fonte uma revelação que precisa ser passada. Então, o narrador se coloca como alguém incumbido de uma tarefa de passar aos servos de Cristo uma informação que até de outra natureza não teriam, porque é uma informação revelada. Bom, existem no texto algumas descrições da figura de Jesus nesta segunda sessão. Mais adiante podemos até retornar a essa apresentação de novo, mas neste primeiro momento vamos nos concentrar na mensagem para as 7 igrejas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu não ignoro que existe toda uma parte dessa sessão descrevendo a figura de Jesus no livro de Apocalipse. Isto tem um sentido, isso tem um motivo, tem um propósito. Mas vamos nos deter um pouco mais na estrutura de uma forma geral e depois nós podemos retornar à figura de Jesus Cristo. Nesse primeiro momento em que nós adentramos o livro de Apocalipse, eu quero me deter em algumas categorias dessas igrejas que são
citadas. São citadas 7 igrejas nesta segunda sessão. A primeira é a igreja em Éfeso, a segunda é a igreja em Esmirna, a terceira igreja em Pérgamo, a quarta igreja em Tiatira, a quinta a igreja em Sardes, a sexta igreja em Filadélfia e a sétima igreja em Laodiceia. Se você não tem mapa, eu lhe sugiro que você dê uma olhadinha, até mesmo no Google Maps, por exemplo, depois em casa, para ver que todas elas estão próximas uma das outras, estão num continente conhecido na época como Ásia Menor, um pouco antes da passagem da Ásia para a Europa, antes daquela península, que tem Troade, que vai dar passagem para a Europa. Então estas 7 igrejas estavam nestas 7 cidades. Embora sejam 7 cartas, existe uma única estrutura com pouca variação de forma entre elas. Não vamos abordar toda a estrutura dessas 7, porque é muita coisa, mas a título de exemplo vou destacar 2 categorias que estão presentes em todas as 7 das 7 cartas. Primeiro, em cada carta existe uma identificação de Cristo. Na carta à igreja de Éfeso, Cristo se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos candeeiros. Na igreja de Esmirna, Cristo apresenta-se como o primeiro e o último que esteve morto e voltou a viver. Na igreja de Pérgamo, ele apresenta-se aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Na igreja de Tiatira, ele apresenta-se como aquele que tem olhos de fogo e os pés semelhantes ao de bronze polido. Na igreja de Sardes, ele apresenta-se como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Na igreja de Filadélfia, ele apresenta-se como o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Na igreja de Laodiceia, ele apresenta-se como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isso é interessante você fazer no decorrer do corpo destas 7 cartas. E você verá que cada identificação tem a ver com a mensagem destinada às determinadas igrejas. Por exemplo, a igreja de Esmirna, quando Jesus Cristo se apresenta como o primeiro e o último, aqueles que esteve morto e voltou a viver, isso é muito significativo, porque a igreja de Esmirna foi uma igreja marcada por aguda perseguição, uma igreja que nas demais não tem nenhum tipo de crítica. Ela é uma igreja ímpar, a igreja de Esmirna. Então, a maneira como Jesus Cristo se apresenta a esta igreja correlaciona-se com aquilo que está acontecendo em determinada igreja. Vamos dar um outro exemplo. A igreja de Filadélfia, ele apresenta-se como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Ora, na igreja de Filadélfia existiam algumas incorrências lá, e que a ideia dele ser a verdade, apresentar-se como verdadeiro, instiga os leitores iniciais, e que estava havendo algum tipo de problema com essas questões ali dentro. A igreja de Laodiceia, ele apresenta-se como a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu acho que todos nós nos recordamos que a igreja de Laodiceia é uma das igrejas mais censuradas que tem das 7 cartas da Ásia Menor, e que não se apresenta como de fato uma testemunha de Jesus Cristo. É uma igreja retratada como morna e a ponto de ser vomitada da boca de Cristo, segundo o texto. Então, desta parte nós já conseguimos encontrar uma mensagem aqui que nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Então, a primeira categoria é a identificação de Cristo. Agora, as promessas também cada carta tem uma promessa.
Para a igreja de Éfeso, a promessa é a seguinte: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A promessa para a igreja de Esmirna é um pouco diferente. Ao vencedor, o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Quero fazer um parêntese. Lembre-se que a igreja de Esmirna era uma das igrejas que estavam sendo mais perseguidas. Então, faz todo o sentido Cristo apresentar-se como aquele que é superior à morte, e por isso pode prometer, não que a igreja não vá sofrer perseguição até a morte, mas que apesar da morte, ele estará lá para receber aqueles que são fiéis. Retomando, Pérgamo, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. A igreja de Tiatira, uma outra promessa: ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as conduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como eu também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Na igreja de Sardes existe uma outra promessa: o vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Na igreja de Filadélfia, a promessa é outra: ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A igreja de Laodiceia, outra promessa: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Muito bem, mas qual que é a grande vantagem de termos então aqui estas categorias? A grande vantagem é que eu não vou pegar um versículo solitariamente e dar-lhe uma interpretação arbitrária. O que é uma interpretação arbitrária? É olhar o texto e dizer: isso significa assim. Espera aí, como significa assim? Você está considerando as demais significações ladeadas do texto? Para quem não pode estar aqui presente, nós estamos diante de uma tabela aqui, onde colocamos cada promessa uma do lado da outra, para perceber que essa categoria comunica algo. Então não é apenas o conteúdo, mas a forma é importante para comunicar uma mensagem. O que está dizendo aqui, daqui podemos fazer algumas inferências, algumas deduções, é que com certeza Deus tem uma promessa específica para cada igreja. Isso com certeza tem, de acordo com esta igreja, mas do mesmo Deus, do mesmo Cristo. Cada igreja é tratada de uma maneira diferente, específica e particular. Isto tem a ver com ele estar andando entre os candeeiros. Ele é alguém que conhece essas igrejas. Não é, embora a forma ela sugira tratamentos parecidos, como existe uma identificação de Cristo em cada carta, existe uma promessa em cada carta, mas mesmo estas promessas e identificações, elas têm peculiaridades para cada igreja. Cristo trata cada igreja de maneira distinta. Então, essas são conclusões que o nosso quadro pode nos fornecer sem nenhum tipo de problema, porque está posto que a estrutura é assim. Então, algumas considerações dessa segunda sessão. Não há como prosseguirmos sem notarmos algumas estratégias argumentativas adotadas pelo narrador. Observemos como o narrador apresenta Jesus Cristo para a igreja de Éfeso mais uma vez, a título de exemplo. Em Apocalipse 2:1 está escrito assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros. Como uma pessoa conserva na mão direita 7 estrelas?
Com certeza, essa descrição não pode ser tomada no sentido literal. Eu acho que todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não dá para acreditar que existe um ser humano enorme que está segurando 7 estrelas na sua mão. Esta imagem não cabe. Ou seja, isto aqui é uma combinação de imagens que quer dizer alguma coisa. Então, vamos ver aqui o que podemos extrair desse texto. Bom, na Bíblia, eu recorro à Bíblia, porque esta expressão mão direita é utilizada para comunicar força. Acho que não há nenhum tipo de dificuldade aqui. Lá em Salmo 137, 5, por exemplo, um texto claro, diz assim: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me resseque a minha mão direita. Também em Salmo 110 existe uma expressão de mão direita, mas de forma metonímica. O que é a metonímia? A metonímia é uma figura de linguagem que significa que onde está uma parte, está o todo também. Por exemplo, quando eu digo a mão de Deus vai sobre você, eu não estou dizendo que Deus vai recortar a mão dele e colocar na sua cabeça como alguma coisa da família Adams, não é isto. Eu estou dizendo que o próprio Deus irá integralmente com você. É apenas uma figura de linguagem, metonímia. A destra aqui está retirando a mão direita, mas a destra possui o mesmo significado. Em Salmo 110, 1 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Vamos agora nos concentrar no número 7. Nós estamos juntos interpretando esse versículo 1 do capítulo 2. Vou retomar aqui para que você tenha certeza que você não esqueceu. Diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros. Nós já interpretamos o que é conserva na mão direita. Vamos agora ver o que significa o número 7. Bom, o número 7 na Bíblia é o número que representa a perfeição. Isso está dado, que Deus, por exemplo, criou o mundo em 7 dias. Isso está descrito lá no capítulo 2 de Gênesis, verso 3. E o número de Apocalipse, esse número ocorre várias vezes. Então o número 7 ele representa a perfeição de Deus. Viu Deus que tudo quanto fez era muito bom. Diz lá Gênesis 1:31 acerca do que Deus fez na criação. E as estrelas? Bom, as estrelas, o próprio autor dá o significado das 7 estrelas. Diz ele em outro texto, no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 20, o seguinte: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Bom, a palavra anjo, sinônimo de estrela aqui, tem sido entendido como mensageiro da igreja. Por quê? Porque a palavra ângelo é, no grego, mensageiro. Anjo seria mensageiro mesmo. Os pregadores das igrejas. Cada igreja possui seu pastor, mensageiro, desde os primórdios. Esta é uma estrutura herdada da sinagoga. Na sinagoga geralmente tinha o chefe da sinagoga que era responsável pelas exortações e guarda dos livros. Então a igreja acaba herdando esta estrutura sinagogal. Portanto, pela prática registrada na própria historiografia das igrejas, esse texto tem sido entendido como os pregadores. Agora, de posse dessas informações, nós podemos chegar a uma interpretação possível deste texto. Eu estou me referindo em Apocalipse, no capítulo 2, verso 1, que diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros. Qual a significação possível disso? Significa que Jesus Cristo apresenta-se como aquele com poder, que com poder tem mantido a pregação para as 7 igrejas na Ásia Menor. Os pastores, as estrelas, são mantidas pela força do seu poder. Esta é a mensagem que podemos significar do versículo 1 do capítulo 2. Isto é um grande passo, e é um passo bastante corajoso. Nós estamos interpretando o texto a partir dele mesmo, mas ele é aquilo que pode ser dito dele próprio. Veja que esta significação, ela foi extraída e emanada do texto, ela não foi recortada ou traga de uma forma arbitrária. Nós construímos todo um argumento para demonstrar que a interpretação é esta, pelo menos essa é a nossa hipótese devido a que nós temos aqui.
Considerações finais de hoje, neste primeiro contato com o livro de Apocalipse. Bom, nós iniciamos hoje nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Até então nós estávamos estudando temas relacionados ao fim dos tempos. Estudaremos a sua estrutura, que emerge naturalmente do texto. Vimos hoje partes da primeira e segunda sessão. Querendo Deus, nós vamos continuar na próxima quarta-feira. Que você possa crescer e ser abençoado por Deus por meio desse estudo. Este é o meu desejo e minha oração. Amém. Amém.